Está ministrando sobre os tesouros da honra. O pastor não está aqui porque ele está em Palmas, fazendo uma série de conferência. E ele já tinha agenda já há muito tempo. Mas eu ia ministrar sobre outra coisa. Eu estava orando e o Espírito Santo falou assim para mim: filha, antes de qualquer avivamento, antes de fogo descer, antes de realmente aprofundar nossas águas até os ombros, ou até realmente nadar, nós precisamos da honra. Nós precisamos trazer a honra para a igreja. Nós precisamos, e não tem que começar, né, por vocês, tem que começar por nós aqui nesse altar. Nós que somos profetas, pastores, e todos que tenham algum cargo nessa igreja, aqueles que cantam, os levitas, não importa qual seja, aqueles que tocam, aqueles que falam, aqueles que ministram, eu quero dizer para vocês, Deus está cobrando isso da igreja. A igreja quer passar por um grande avivamento, mas se nós não tivermos a honra, nós não podemos continuar. Nós não podemos continuar. 1 Samuel 2,30 diz assim: os que me honram, honrarei. Os que me desprezam, desprezarei. Repita comigo: os que me honram, honrarei. Os que me desprezam, desprezarei. Quantos aqui amam a Deus e honram a Deus? Quando nós pintamos uma tela, eu gosto muito de pintar tela, mas quando alguém comenta da minha tela e diz assim: olha, está linda, ou ela está horrível, quem você acha que ele está falando? Da tela? Não, ele está falando do artista que criou aquela obra, que pintou aquela obra. Assim é Deus. Deus criou vocês. Deus criou cada um de nós. Pessoas incríveis. Pessoas que têm tesouros dentro delas. Mas às vezes na nossa própria casa, nós não temos descoberto esses tesouros. Aí nós vemos a igreja. Se nós na nossa casa não temos descoberto esses tesouros, como queremos descobrir os tesouros dentro da igreja? Você sabia que quando a gente honra outra pessoa, os tesouros que ela tem dentro dela passam para nós. Nós somos abençoados com aquilo que ela tem. Nós somos abençoados. Mas, em vez disso, sabe o que acontece hoje? Hoje, chega na igreja, ou na casa, ou no trabalho, as pessoas se desonram todos os dias. Nós estamos numa geração de desonra. Uma geração que ninguém honra ninguém. Como Deus vai agir dessa forma? Às vezes nós pagamos preço, jejuamos, oramos, lemos a Bíblia todos os dias. Mas se nós não pararmos e mudar as nossas atitudes, Deus não vai agir através de nós. Palavras sem atitude são jogadas ao vento. As pessoas querem ver atitudes em nós. Palavras. É tão fácil falar palavras. É tão fácil decidir com palavras. Mas quando nós honramos com atitudes, nós mostramos o quanto de tesouro nós temos dentro de nós. A Bíblia diz em Romanos 12:10, amai-vos uns aos outros com amor, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando eu honro meu irmão, eu estou honrando a Deus. Quando eu amo meu irmão,
eu estou amando a Deus. A honra é o maior DNA do céu. A honra, você quer o DNA do céu? Honre. Você quer os tesouros do céu? Honre. Eu estive pesquisando sobre o que significa honra. E eu achei isso aqui muito interessante. Que nas palavras hebraicas, honra, ele tem uma palavra que chama kavod, que quer dizer a ideia de peso. Tem um peso a honra. Também ela traz glória para a pessoa que você honra. E ela também tem valor, como uma joia preciosa. A honra. E tem outra palavra grega, que diz timal, que significa fixar o valor. Honrar é visto como uma forma de dar o que é devido, sustentar a pessoa naquela posição. Como temos honrado nossa casa, nossa esposa? Será que nós sustentamos com honra esse homem que está do nosso lado? Essa mulher que está do nosso lado? As palavras não sustentam, mas as atitudes sim. Repita comigo. A honra é um princípio. Portanto, é incondicional e inegociável. Grave bem essa frase. A honra não se negocia. A honra não se negocia. Porque é um valor essencial que vem dos céus. Você sabe, se nós queremos realmente trazer honra aonde nós estamos, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Porque se é um princípio, e está na Bíblia esse princípio, a nossa atitude todos os dias tem que ser de honra. Desde que a gente acorda até a hora da gente dormir. Ou seja, é você apreciar alguém, é você respeitar alguém, é você reverenciar aquela pessoa, ainda mais quando essa pessoa, ela tem um cargo, que Deus colocou ela nesse cargo. Às vezes as autoridades, a gente fala assim, eu não gosto da autoridade. Mas quem colocou ela lá foi Deus, a Bíblia fala isso. Os nossos pais. Às vezes a gente não honra nossos pais. A Bíblia diz, se você quiser ter longos dias de vida, você tem que honrar os seus pais. É um princípio. E às vezes a gente coloca muitas coisas e diz assim, olha, é que você não conhece meu pai e minha mãe. E daí, a Bíblia não fala que seu pai tem que ser bonzinho, sua mãe tem que ser boazinha. Não, diz que você tem que honrá-los. Isso é um princípio. É inegociável isso. A honra também é um ato de gratidão. Quando eu honro, eu estou agradecendo. Eu estou dizendo assim, Senhor, obrigado. E eu estou também agradecendo essa pessoa. E dizendo assim, olha, eu tenho gratidão por essa pessoa. Às vezes as pessoas abençoaram você a vida toda. Às vezes você aprendeu com essa pessoa. E você age com ingratidão. Então nós temos que cuidar. A nossa família. É inegociável você desonrar a sua família. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando a gente tem alguém, a gente vê uma pessoa que sofre, a Bíblia fala que nós devemos sofrer com ele.
Eu fiz uma ilustração, vou chamar o Tairone aqui, que o Tairone estava de manhã. Mas o Tairone, vou fazer uma pergunta para ele. Se ele machucasse o pé, a mão, ou o braço, ou quebrasse, o que você acha que ele faria? O que você faria, Tairone? Hospital, gesso e repouso. Ah, ele não cuidaria. Eu acho que ele não cuidaria. Não, ele cuidaria. Tomaria o máximo de cuidado com aquele braço, com aquela perna, com aquele pé, e até com o dedinho, se tivesse quebrado. Obrigada, Tairone. Assim é a igreja. Sabia? A nossa igreja aqui, a nossa igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia fala. E a Bíblia fala que tem muitos membros. Então, todos vocês são importantes. Cada um é importante. Nós estamos vendo aqui Deus levantar pessoas aqui. Uma das coisas que Deus falou para mim foi assim: filha, essa igreja vai ser uma grande igreja. Mas para ela ter um ambiente de céus na terra, ela precisa honrar. Honrar quem Deus levanta. Honrar, aí você fala bem assim, aqueles levitas, mas levita não canta. E será que você canta melhor? Ai, aquele lá que está na porta, nossa, que pessoa, não sabe nem cumprimentar. A gente só critica quando a gente faz melhor. E se a gente não faz melhor, se falar para você que tem crítica construtiva, eu discordo de você. Porque crítica construtiva é de pessoas que não construíram nada. E quando nós honramos, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós vamos gerar um ambiente de vida, de esperança, de honra, de destino. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós. E tem que começar. Se nós queremos crescer nessa igreja, nós temos que aprender a honrar. A honrar os nossos irmãos. A honrar desde aquele que está levando água, ou aquele que está limpando o chão, ou aquele que está lá na frente, ou aquele que está ministrando, não importa. Um ambiente que honra uns aos outros é um ambiente de cura. É um ambiente de alegria, é um ambiente que traz os céus na terra. E Deus espera isso de cada um de nós. De cada um de nós. Eu contei hoje de manhã que eu tive um sonho. Antes de ir para a conferência lá para essa conferência profética, e tinha um rio assim, o rio era muito fundo. E aí estava indo a turma da igreja passar por aquele rio. Eu só lembro da Daiane e da Estelinha, porque ela estava bem na frente. E aí eu disse assim, puxa vida, aí esse rio fundo, eu já estava na frente, eu já estava bem lá na frente, e eu falei, esse rio fundo, como é que eles vão passar por esse rio? E eu, então, vi o John, aquele que toca o teclado, eu achei ele alto, né? Falei assim, John, você não pode entrar no rio para me ver se o rio dá para passar? Ou se pelo menos nada, mas tivesse pé para poder os outros, levar os outros, e os outros, eu nado muito bem, então não seria problema para mim. Mas ele foi andando, ele foi até o final. Eu lembro que ficou bem assim nele, e ele então disse, dá para andar, pastor, dá para ir. E eu fui correndo lá, porque o rio era muito fundo. Fui correndo, olha, dá para levar. Eu já pensei em levar a Estelinha nas costas e fiquei imaginando. E aí, depois que eu acordei, Deus falou assim para mim, filha, a igreja está passando o rio a nado. Mas para ela nadar, precisa ter a honra.
precisa ter honra. Precisa ter honra. Às vezes, vem um pregador de fora, vocês honram, né? Não fica uma cadeira vazia. Mas quando é um pregador aqui da igreja, às vezes as pessoas, é da igreja. Não honra a própria igreja. Às vezes vem um cantor de fora, o cantor é famoso e tal. E os nossos que ficam batalhando aqui todo domingo para cantar? Eles mereciam honra, porque eles são da casa. Eles estão aqui pagando preço por cada um de vocês. Deus está levantando aqui homens e mulheres de Deus. Vemos aqui o pastor Rafa sendo levantado. Vemos aqui o Tairone como mestre. Vemos os ministros, a pastora Dai. Vemos aqui profetas sendo levantados. Vemos líderes de cura, professores. E eu sei que Deus vai levantar muito mais. Talvez você vai ser o próximo pastor, o próximo evangelista, o próximo profeta. Como você quer honra se você não dá honra? Gente, quando eu falo isso, não é para vocês não. Eu estou me referindo a mim também. A nós. Nós que somos da liderança, tem que começar com nós. As coisas vão fluir? Vai sim. Mas nós precisamos corrigir nossa honra. Nós precisamos. Romanos 13:7 diz assim: portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributa, tributa. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Precisamos de hábitos de honra. Como um militar, quando ele bate continência. É tão normal, é tão natural. Eu tenho 2 irmãos que são capitão do exército. E eles, no natural, vê o outro já, né? E quando eu fui conhecer o quartel junto com meus irmãos, eu lembro que era para o meu irmão e para mim, porque eu estava junto com ele, né? Então, eles batiam continência para nós, onde a gente passava. Isso é um hábito de reverência, de honra. E nós precisamos desse hábito de honra. Nós precisamos, Deus está pedindo isso de nós. Provérbios 26:1 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao tolo dar honra. Eu sei que vocês não são tolos. O tolo não dá honra, o tolo não honra ninguém. O tolo só perde nessa vida porque ele não honra ninguém. E às vezes não sabe porque a vida toda ele tem falhado. Ele tem, às vezes, não andado, às vezes andando em círculos, como o povo lá no deserto, porque aquele povo que não tinha honra, que não dava honra. Era aquele povo que Moisés levou para o deserto. Morreram no deserto. E talvez muitos aqui estão andando em círculo. E se não corrigir a honra, vai morrer no deserto também. Isso não é eu que estou falando, não. Isso é coisas que aconteceram na Bíblia. A honra é imprópria para o tolo. Mas eu sei que você não é tolo. E você não é tola. Eu tenho um exemplo de Mical. Em 1 Samuel 6, fala o exemplo de Mical. Mical, ela era a esposa do rei Davi. E como esposa do rei Davi, o rei Davi estava lá louvando, adorando, lá no maior da alegria, junto com aqueles levitas, e os levitas lá
festejando, glorificando, e aí ela poderia estar junto no meio. Se eu tivesse lá, eu estava no meio também. Estava nem aí. Mas ela estava lá criticando, olhando e dizendo assim, que aí é um rei. O cara não tem vergonha na cara, olha lá, um rei. Um rei. Dançando no meio do povo. Não sabe o lugar dele. Estou falando com as minhas palavras, tá? Mas eu acho que foi assim. E você sabe de uma coisa? Aprenda isso. A desonra traz esterilidade. A honra traz multiplicação. Na vida de Mical, Deus fechou a madre, diz que Deus fechou a madre dela. Essa mulher ficou estéril, ela não teve a sua descendência. Por desonrar o seu esposo. O que está sendo estéril na sua vida? O que realmente você não está tendo na sua vida? Procure ver onde você tem desonrado. A crítica traz esterilidade, porque é uma desonra crítica. Quando nós criticamos, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós falamos mal, às vezes no café da manhã, em vez de a gente estar tomando café ali, numa boa com a família, muitos estão se alimentando dos erros dos outros. Isso é desonra. A pessoa não está presente, é desonra. É desonra. 1 Pedro 2 diz assim, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. A família. Noé, nós vemos em Gênesis 9, olha o seu filho, chamava Cão o nome do seu filho, até o nome é esquisito, né? Cão. O filho de Noé, desonrou Noé. Enquanto os dois filhos viram lá o seu pai nu, eles pegaram e cobriram o rosto para não ver o seu pai nu, e saíram de costa ainda para não ver. Cão ficou tirando sarro, desprezando seu pai, desonrando seu pai. Ele não estava certo. Ele não estava certo. Mas precisa seu pai e sua mãe estar certo para você honrar? Ele estava errado. E sabe o que aconteceu? Noé amaldiçoou o seu filho. E disse que ele e a sua descendência seriam escravos. Quando você desonra, você é amaldiçoado. Quando você desonra as pessoas, você é amaldiçoado. Repita comigo. A desonra impede que as bênçãos reservadas para nós nos alcance. Isso é um teste moral para um líder, para um liderado. Vai mostrar o coração. Sabe por quê? Quando um líder vai mostrar sua fraqueza ou seu erro, a primeira coisa que o liderado pode fazer é lá, está vendo? Olha lá, ó. Em vez de ir lá e ajudar, né? Pegar lá o seu pezinho que está quebrado, ir lá e ajudar. Dizer, ó, não, estou aqui, eu vou te ajudar, vou engessar isso aí. Vou te ajudar. E Jesus foi desonrado, gente, na sua própria terra. A Bíblia diz que Jesus, ele falou assim, olha, não há profeta sem honra, senão na sua terra. Está em Marcos 6, 4, 5. Entre os seus parentes e na sua casa. E sabe o que aconteceu? Jesus não pôde fazer milagres ali. Não é porque ele não queria, não. Ele queria fazer milagres. Mas ele não pôde.
por causa da descrença, por causa das pessoas estarem ali e não acreditar. Repita comigo, a desonra é tratar comum o que é especial. Jesus era especial. Seu marido é especial. Sua esposa é especial. Seus pais são especiais. Seus filhos são muito especiais. Nós temos que mudar nossas atitudes. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles deixaram de usufruir os tesouros que Jesus tinha. Jesus tinha tesouros dentro dele para trazer para aquele povo através de milagres, de curas, de bênçãos. Quem saiu perdendo? O povo saiu perdendo. Eles saíram perdendo. Eles perderam as bênçãos. Então, quando nós não temos fé em alguém que está ministrando, em alguém que está pregando, em alguém que está orando, e nós ainda desprezamos a unção que aquela pessoa tem, nós só perdemos. Perdemos os tesouros que ela está derramando, perdemos as bênçãos que ela está derramando, perdemos as pérolas que ela poderia ter te dado. A fé jamais vai funcionar com desonra. Às vezes, sabe, eu acho muito interessante, eu já comentei isso com o pastor também já comentou isso comigo. Quando a gente vai fora e a gente começa a pregar, parece que o negócio flui já, pá, e aí o povo já começa a receber, já começa a glorificar, e já começa a cair na unção, e já, meu Deus do céu, é um negócio. Mas quando você está na própria igreja, não acontece. Sabe por quê? Desonra. É a verdade, gente. Será que lá fora a gente tem mais unção? Não. A unção está aqui dentro. Os tesouros estão aqui dentro. Mas as pessoas estão ali com tanta sede, com tanta fome, e elas crêem naquilo que você está falando, naquilo que você está ministrando. Então elas se levantam, elas reagem, elas fazem alguma coisa, porque elas recebem cada palavra que é falada a elas. Nossa geração é uma geração que desonra. Nossa geração é uma geração de pessoas que não são abençoadas porque desonram. E são famílias, são igrejas, são estabelecimentos. A gente jamais poderia permitir que houvesse desonra, principalmente na igreja. E se depender de mim, não vai haver desonra. Porque se eu ver alguém aqui desonrando alguém, eu vou fazer que nem Jesus. Repita comigo, a chave da honra que abre o coração do outro, escancar os tesouros que há dentro dela. Então você tem uma chave na mão. Você só não pegou os tesouros da outra pessoa porque você a desonrou. Porque você a desonrou. Às vezes, nós desonramos pessoas aqui na igreja porque não é nossa família. Ou às vezes, nós desonramos pessoas aqui na igreja porque você não tem empatia com ela. Talvez nós desonramos pessoas aqui dentro da igreja porque achamos que o outro é melhor do que ela. Julgamento é desonra. Julgamento é desonra.
Quando eu estou falando essa palavra para você, gente, é porque Deus primeiro ministrou para mim. Eu não estou fora dessa. Julgamento é desonra. Se nós queremos as bênçãos de outra pessoa, nós temos que aprender a honrar as pessoas. Precisamos aprender a honrar as pessoas. Precisamos. Deus está cobrando isso de nós. Nós precisamos valorizar o nosso irmão, precisamos valorizar os nossos líderes, precisamos valorizar os levitas. Precisamos honrar os facilitadores que ficam na porta. Precisamos honrar quem limpa essa igreja. Precisamos honrar do maior até o menor. Precisamos honrar quem fica escondidinho lá nos bastidores, mexendo no som, mexendo nas telas, e que muitas vezes não é visto. E isso deve ser de forma verdadeira, não fake. Porque as pessoas sentem quando você está sendo verdadeira. Tem uma ilustração que tinha duas mulheres. Uma pegou, levou uma cesta para outra, para a vizinha, e disse assim: olha, eu trouxe para você. Quando ela abriu, qual foi a surpresa? Cheio de estrume, de vaca, de galinha, de tudo quanto é animal tinha dentro daquela cesta. E ela olhou assim, ela foi lá, lavou a cesta, limpou a cesta, colocou cheiro naquela cesta, colocou flores naquela cesta. Quando a outra abriu e viu aquelas flores, mas que tola essa mulher, que idiota. Só que tinha um bilhetinho lá no fundo. E nesse bilhete estava escrito assim: cada um dá o que tem. O que você tem dado? O que você tem dado para o seu irmão? O que você tem dado para o seu líder? O que você tem dado para os seus pais? O que você tem dado para o seu patrão? Eu lembrei hoje de manhã que, quando eu estava lá no Japão, e eu lecionava lá na escola, eu estava orando na madrugada, o Espírito Santo falou assim para mim: filha, amanhã você vai se encontrar com o dono do Pitágoras. E eu quero que você o honre e fale isso e isso, isso para ele. Eu falei: mas Senhor, ele nem falou quem ele vai escolher para falar, porque a diretora tinha falado: olha, ele vai escolher duas professora para conversar. E o Espírito Santo falou assim: é você vai ser a escolhida. Então, eu fui preparada. Quando chegou no outro dia, ele me chamou. E eu fui. E ali eu honrei aquele homem. Sem conhecer. Falei de Jesus para ele, orei por ele. A nossa conversa durou 2 horas. Era para demorar 30 minutos, demorou 2 horas. Ele nem chamou outra pessoa, só foi eu. Depois disso, meu salário subiu assim. Aí a diretora falou: não entendo por que o salário subiu, o que aconteceu? Ué, você trabalha igual todo mundo aqui? Então, estava chegando na nossa escola o coordenador de todos os Pitágoras do Japão. Ele chamou Pedro, o nome dele era Pedro. Pedro, por que a professora Elda ganha mais do que todo mundo aqui? Não consigo entender. Eu não falei nada. Ele falou bem assim: não mexa no salário da Elda. E não explicou nada. Se ele não explicou, eu também não ia explicar, né? Porque também eu não sabia. Sabe o que isso é? Honra. 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 Daniel tomou um alto lugar porque ele honrou o seu rei. Nós vemos também um exemplo de Mordecai. Mordecai era o tio da rainha Esther. Ele ficava lá na porta. Ele era uma pessoa, ninguém dava nada por ele. Um dia,
ele ficou sabendo que iam matar o rei. Então ele pegou e foi lá e avisou o rei. Ele não foi honrado. Ele continuou lá na entrada do palácio. Um dia à noite, olha o que Deus faz. O rei ficou pensando naquilo, pensando nesse detalhe. Quem será? Quem foi que fez isso? E foi lá e pegou o livro do rei lá e olhou lá, que era Mordecai. E chegou no outro dia para o inimigo de Mordecai e disse assim: o que se fará um homem que você quer honrar? E aí, se vocês quiserem saber a história, vocês vão lá. E no livro de Esther. Mas o rei honrou Mordecai. E sabe qual foi a bênção na vida de Mordecai? O seu inimigo, que queria matar ele, todos os judeus, ele foi morto e Mordecai ficou no seu lugar. Mordecai foi levantado pelo rei, porque teve honra no seu coração. Então, toda honra não é esquecida. Nenhuma honra é esquecida. Toda honra é recompensada. Diga para o irmão que está ao seu lado, assim, toda honra é recompensada. Toda honra tem uma bênção. Toda honra tem um tesouro do céu na sua vida, sendo derramado na sua vida. Em João 5,41, Jesus disse assim, eu não busco honra que vem dos homens. Gente, nós não temos que buscar honra. Honra não se busca de ninguém. Eu não quero sua honra. A honra, ela se ganha, se conquista. Você recebe. A outra te dá de graça, como amor. Como amor. Você não precisa fazer nada do seu marido para você ser honrada. Você só tem que honrar. Você, marido, não precisa fazer nada para sua esposa, só tem que honrar ela. E a Bíblia diz, homens, respeitem a sua esposa. Respeitar é honrar. É honrar. Mulheres, submetam ao seu esposo. Submeter é honrar também. É você honrar e dizer que ele tem valor na sua vida. Não podemos mudar aquilo que nós toleramos. Então honra, mas honra. Eu estava vendo uma vez um pastor falando assim que quando alguém falha, mostra que ele teve uma vida de desonra. Quando ele vence a carreira dele até o final da sua vida, ele teve uma vida de honra. Porque a honra tem recompensa. Toda honra tem recompensa. Você não vai honrar para você ter recompensa. Mas Deus te dá essa recompensa. Deus te dá essa recompensa. A honra faz os céus abrir sobre você. Faz o céu se escancarar sobre você. Quando você honra as pessoas, é como se o céu descesse na terra. É como se o céu invadisse a terra. Você traz o céu até você. A atmosfera muda. Quando nós desonramos, a atmosfera fica dura. Fica fria. Fica uma atmosfera ruim. Uma atmosfera que você se sente mal. Mas quando você honra, você traz os céus à terra. Aquela atmosfera fica uma atmosfera cheia de bênção. Uma atmosfera alegre, que você se sente feliz. E depende de nós fazer essa atmosfera na terra. Depende de nós. Depende de cada um de nós. Nós vemos também aqui aquela mulher, Cirofenícia. Eu gosto muito, eu estava lendo ontem à tarde a história dela. Quando ela chegou, ela se jogou aos pés de Jesus. E aí, quando ela se jogou aos pés de Jesus, Jesus, tenha misericórdia, meu filho, da minha filha está lá, endemoniada, liberta ela. Jesus, fazendo um teste com ela, disse assim, mas não é bom
tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Foi um insulto para aquela mulher, chamou ela de cachorra. Cachorra. Mas na hora, ela se humilhou e disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ou seja, estava dizendo: Senhor, me dá pelo menos as migalhas, então. Pelo menos as migalhas. A fé dela foi tão grande que Jesus fez: nossa, uau! Que é isso? A Bíblia fala que ele ficou admirado pela atitude daquela mulher. Assim como ela, aquela mulher também que jogou o perfume de alabastro, que valia 1 ano de trabalho. Nem o Chanel vale tanto. Mas ela derramou nos pés de Jesus. Ou seja, a honra, ela traz força, ela traz bênção, ela traz vigor. E talvez hoje aqui, você precisa realmente dessa porção de honra na sua vida. Às vezes, mesmo sem entender, quando Ana estava ali orando e Samuel falou assim: você está embriagada, mulher? Ela disse: não, Senhor, eu estou aqui orando por um filho. Ela se humilhou e disse: não, Senhor, eu estou aqui querendo um filho, Senhor. E a recompensa dela, sabe o que foi? Trazer aos pés do sacerdote um filho que foi um dos maiores profetas de Israel, que foi Samuel. Sabe o que isso significa? Que mesmo quando alguém te insulta, mesmo quando alguém faz alguma coisa que você não entende, ou te chama a atenção, como o sacerdote fez, se você se humilhar, porque a honra é um ato de humildade. A honra é um ato de humildade. Mesmo sem entender, você será recompensada. Você será recompensado. E pode ter certeza disso. Atitudes de honra vão definir a sua vida. Fala para o irmão ao seu lado. Atitudes de honra vão definir a sua vida para sempre. E você será um multiplicador de bênção. Sabe por quê? Pessoa que honra, ela não se ofende. Pessoa que honra, ela não fica carregando os lixos tóxicos das pessoas. Pessoa que honra, ela não fica ali guardando ressentimentos, mágoas. Porque ela honra. Ela perdoa. E aí não fica carregando isso nas suas costas. Eu quero dizer para você, eu quero que você saiba que você tem o que eu preciso. Você tem algo que eu não tenho. Eu preciso do que você tem. E eu sei que cada um aqui que está aqui precisa do que o outro não tem. Diga para o irmão, só ao seu lado assim, eu preciso do que você tem. Você tem o que eu não tenho. Eu dependo de você. Se alguém aqui dizer que não depende do outro, é mentira. Você sabe por quê? O braço não consegue fazer tudo, a perna não consegue fazer tudo. A Bíblia diz que nós somos membros de um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Tem muitos membros, mas nem todos fazem a mesma coisa. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, outro vai fazer outra. Todos vão precisar de todos aqui. E a Bíblia fala que a gente deve gloriar, abençoar, aplaudir quando o outro é levantado. Então, quando alguém se levantar aqui nessa igreja, aplauda, glorifique a Deus. Alegre-se nessa pessoa, porque isso é honra. Isso é honra.
Isso é honra. A honra é como uma ferramenta que ela une ali todas as conexões. E aqui na igreja é assim. Uma ferramenta que é o próprio Jesus está unindo as conexões. Cada um de vocês será colocado em um lugar nessa igreja. E pode ter certeza que todos vocês serão valiosos na onde Deus colocar. Aí você fala assim, pastora, mas eu não fui levantado. Por que será que você não foi levantado? Será que você não tem agido com desonra? Mardoqueu era um desconhecido. E Deus fez o rei lembrar dele. Quanto mais vocês que são conhecidos, vocês acham que a liderança não vai lembrar de vocês? E se não tem lembrado, é porque você tem usado a força do braço, e não a oração, e não a presença de Deus. E em vez de a oração, ainda tem usado a boca para amaldiçoar, e trazendo maldição a você mesmo. Eu sei que é uma palavra que eu não gostaria de dar, mas eu quero dizer para você, que você tem um baú precioso dentro de você. Um baú de tesouros, que aqui muitos não conhecem e gostaria de conhecer. Um baú que talvez você não tenha mostrado, justamente por causa das suas atitudes. Mas, através da honra, nós conseguimos, no meio dos entulhos, encontrar esses tesouros de honra. Nessa noite, eu gostaria que o louvor viesse aqui, na frente. A Bíblia diz em Mateus 26, 13, assim, em verdade vos digo, que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, será mostrado o que essa mulher fez em memória sua. Aquela mulher que jogou o vaso de alabastro. Uma honra nunca é esquecida. Quando você honra alguém, nunca essa pessoa vai esquecer. Lembre-se disso, nunca, nunca essa pessoa vai esquecer da honra que recebeu. Nunca. Repita comigo, o protocolo do reino de Deus é a honra. Porque tudo gera em torno da honra. Eu tenho certeza que você vai lembrar disso. E agora eu vou estar ministrando na sua vida uma unção de honra. Talvez você não tenha honrado as pessoas como deveriam. Nós damos glórias a Deus. Mas quando também nós honramos o nosso irmão, nós também estamos dando glórias a Deus. Porque você é uma incrível arte de Deus. Deus te formou, te criou, te desenhou à maneira dele. E quando ele desenhou essa obra de arte, ele disse assim, olha, ela é linda, né? Ele é lindo, né? Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Esquecesse as pessoas que estão do teu lado. E viesse aqui na frente e falasse, Deus, eu quero mudar as minhas atitudes de honra. Eu quero, Senhor. Eu sei que Ele está aqui, eu posso sentir a presença dEle aqui nesse lugar. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. E isso é para hoje, é para agora. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. E você dissesse, a partir de hoje, eu quero viver de honra. A partir de hoje, eu quero ter essa unção de honra na minha vida. A partir de hoje, eu quero. Saia do seu lugar, que eu vou orar por você.